Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudos. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Bom, vamos então hoje finalizar o nosso livro didático do segundo bimestre. Para você que está acompanhando as nossas aulas online direitinho, você já deve imaginar que hoje nós estamos finalizando, então, o nosso conteúdo da unidade 4 do nosso livro didático. Assim também, hoje, nós fecharemos, então, o nosso livro didático do segundo bimestre e também o nosso livro de atividade, né? Fizemos essa caminhada aí durante o segundo bimestre e hoje nós vamos, então, estar finalizando o nosso livro didático com o nosso conteúdo da unidade 4, o clima na Terra, dinâmica e previsão. A professora espera que você tenha feito seu trabalho e entregue na coordenação da unidade que você estuda. Nós estamos caminhando já para a semana de avaliação bimestral. Eu espero que você esteja se dedicando aos seus estudos, fazendo as suas atividades direitinho e que você tenha entregue o seu trabalho. Como eu já havia comentado, eu pedia que vocês se dedicassem ao máximo na elaboração desse trabalho, porque ele vale 30 pontos de nota parcial. Esses 30 pontos, eles são essenciais para a somatória, para que a gente possa tirar a média bimestral. Então, eu estou feliz porque, pelos poucos trabalhos que eu recebi, eu vi que vocês capricharam, então continuem assim, se dedicando aos estudos de vocês, para que a gente possa, então, ter sucesso, né? Para que vocês possam chegar à aprovação. Bom, então hoje vamos dar a finalizar, vamos fechar, então, essa unidade, que é a última unidade do nosso livro didático do segundo bimestre. Então, vamos lá, vamos continuar, então, e finalizar o nosso conteúdo do livro didático. Então, meus queridos, na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando, então, sobre a previsão do tempo, né? Então, todos os dias, quando a gente liga a nossa televisão, principalmente quando nós estamos falando, né, a nível de jornais, sejam ele o jornal da televisão, o jornal impresso, é bem comum a gente ver, né, esses meios de comunicação informando, então, a previsão do tempo. Só que para a gente entender o que seria essa previsão do tempo, primeiro nós temos que entender que a atmosfera do nosso planeta Terra é uma atmosfera em que ocorre um sistema muito caótico, né? Onde as flutuações atmosféricas elas se alteram a cada instante. E com consequência disso, torna-se então bem difícil, né, a gente prever, né, torna-se bem difícil haver essas previsões em escala de tempos superiores a 2 semanas. Então, se a gente for observar essas previsões do tempo, elas ocorrem no máximo, né? No máximo entre 2 semanas, principalmente porque a atmosfera do nosso planeta ela é caótica, né? Ela muda a todo instante. Então, as previsões do tempo elas podem ocorrer no máximo, né, até 2 semanas. No entanto, apesar dessas limitações, é possível fazer a previsão do tempo, né? E essa previsão do tempo, ela pode ser feita, né, durante um intervalo de tempo de horas, de dias e até de semana. A meteorologia, ela é uma ciência que estuda fenômenos físicos da atmosfera em uma determinada localidade em um período de tempo relativamente curto.
A meteorologia, ela é a ciência que investiga aquilo que chamamos de tempo. O método de desenvolvimento pela meteorologia permite atualmente a realização de previsões do estado atmosférico a curto prazo, fundamentais para a organização de inúmeras atividades humanas, né, como o transporte, o turismo, a agricultura, o lazer, a comunicação e entre outras atividades. E por esses fatores, ela tem um espaço privilegiado nos meios de comunicação, especialmente nos jornais, né, que nós acompanhamos aí nos nossos televisores. No entanto, para entendermos o que é a previsão do tempo, é preciso definir o que é tempo, né, e diferenciá-lo de clima. Então, o tempo, como eu já havia falado para vocês nas aulas passadas, ele remete às condições meteorológicas instantâneas vigentes num determinado lugar, né, em um determinado instante. Ou seja, o tempo ele vai te mostrar condições meteorológicas que estarão ali naqueles instantes, né, naquele determinado instante, num curto intervalo de tempo. E o clima, como eu também já havia explicado, ele é um comportamento médio da atmosfera em uma determinada região da Terra ou ao longo de um período de tempo mais largo, né? Ou seja, o clima ele vai se referir a uma média de como evolui o tempo em meses ou até em anos, né? Como já havia falado, até no mínimo 30 anos. Então, a gente conclui isso, né? Que o tempo ele é um estado da atmosfera, né? Que dura ali naquele instante. O tempo ele é resultado de complexas interações entre diversos componentes do sistema físico-climático, como a precipitação, as nuvens, os ventos, a umidade relativa do ar, as ondas, a pressão atmosférica, etc. E aí, a partir da coleta desses dados, as estações meteorológicas, né, eles nos auxiliam, né, a partir da obtenção dessas informações. Essas estações meteorológicas, elas juntam essas informações, né? E essas informações, elas juntadas, elas são passadas para supercomputadores que vão, né, que vão codificar esses dados, né? Então, eles vão gerar simulações, né? Vão gerar inúmeras simulações do comportamento atmosférico que possam surgir em um determinado intervalo de tempo, né? Então, é essa que é a função, então, das estações meteorológicas, né? Eles juntam essas informações, né, do comportamento da atmosfera, com a precipitação, as nuvens, como está o vento, como está a umidade relativa do ar, como está a questão da pressão atmosférica, e a partir da obtenção desses dados, né, que eles retiram através desses balões meteorológicos, esses dados são levados para supercomputadores. Esses supercomputadores, eles vão calcular, né, vão simular o comportamento atmosférico várias e várias vezes, inúmeras vezes, né, para que possa ocorrer, então, a previsão do tempo, né, que pode ser feita durante dias, durante semanas, né. E essas previsões, elas são baseadas em probabilidades, né, que são analisadas pelos meteorologistas, que concluem
após essas derivas de correções feitas por esses supercomputadores. No Brasil, os principais institutos de previsão do tempo é o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, né, e o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Há também instituições mundiais que trabalham na previsão do tempo, como órgãos das Nações Unidas, né, o OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial. Então, são alguns institutos, né, que trabalham aí diretamente para fazer essas previsões do tempo. E aí, para a gente, uma observação que nós podemos fazer é essa aqui da imagem, né? Você tem aí essa imagem ela mostra a previsão do tempo, né, numa cidade do nosso país, que é a cidade de Brasília. A gente tem aí como exemplo. Então, a gente observando, a gente pode dizer, né, que a capital brasileira, essa capital brasileira que é Brasília, né? Então, se muitas das vezes a gente vê, a gente nota o quê? Que nessa previsão do tempo, ela vai incluir aquela estimativa, né, da faixa de temperatura, vai nos mostrar também a estimativa da quantidade de chuva esperada, né, das condições do céu para cada dia. Então, quanto maior o número de dias, menor é a sua precisão, né? Então, quanto mais tempo os meteorologistas eles preveem, né, como que vai ser a temperatura daquele dia, a quantidade de chuva daquele dia, as condições atmosféricas daquele determinado dia, quanto mais dias ele prevê, menor será essa precisão, né, na questão da previsão do tempo. Bom, voltando então a falar sobre a cidade de Brasília. É muito comum, né, ter a umidade do ar baixa no inverno na cidade de Brasília. E aí a gente pode muitas das vezes se deparar com certos tipos de comentários, né, de pessoas que vivem nessa região, como do tipo, o clima desértico dificulta o treino de atletas, né? Mas na realidade não é que a verdade é que não quer dizer que o clima lá seja desértico. A verdade é que quando as pessoas comentam dessa forma, quer dizer que o ambiente ele está seco. Então, o correto seria a gente dizer que o tempo naquela cidade, né, Brasília, ele está seco. Por quê? Porque o clima em Brasília não é desértico, é um clima tropical, com tempo seco no inverno, e por isso que as pessoas costumam fazer esse tipo de comentário, né? Que é desértico, mas a verdade é que não é. A verdade é que Brasília, o clima em Brasília é tropical, com tempo seco no inverno. Então, o certo é dizer que o tempo está seco. Então, aí nós temos, né, essa imagem mostrando para a gente a previsão do tempo. Então, a gente vê aí que a previsão do tempo ela é dada em uma semana, mais ou menos em uma semana, né, que vai de segunda a domingo. Então, a gente percebe com o passar dos dias, esse tempo ele se altera, né? A umidade do ar ela também vai se alterar. Nós vimos que mostra as temperaturas, né? Como a gente vê aqui na imagem, essas setas vermelhas elas mostram as temperaturas mais altas que podem chegar a ser atingida, né?
naquele dia, e as temperaturas mais baixas que estão em azul, nessa setinha azul. Por exemplo, na terça-feira, a temperatura mais alta naquele dia será de 33 graus, e a temperatura mais baixa a 21 graus, e assim se segue, né, sucessivamente, de terça até segunda. E aí, para se prever o tempo, né, vamos supor, se eu perguntar de vocês, como que a gente faz então para prever o tempo de amanhã? Então, para a gente prever o tempo de amanhã, há pontos fundamentais que nós temos que observar, né? Principalmente nós temos que saber como foi o tempo hoje. E aí depois a gente observa, né, essas variáveis. A gente precisa saber como foi a pressão atmosférica, a temperatura daquele dia, a umidade, a quantidade de precipitação, ou seja, a quantidade de chuvas, a velocidade dos ventos, né, a pressão atmosférica. Então a gente precisa saber como que essas variáveis elas evoluem, né, durante o longo do dia, que é para que a gente possa, né, prever, né, para que a gente possa ter pelo menos uma noção de como será o, o próximo dia. Então, pelo mundo existem, né, várias agências, né, que elas coletam esses dados por meio dessas estações meteorológicas, que eu já comentei com vocês no início da aula, né, que é feita através desses balões atmosféricos, que é feito também essas coletas dessas informações por boias oceânicas, né, instrumentos de aviões comerciais e até mesmo por satélites, né? Então, essas estações, elas utilizam todos esses equipamentos, né, para alimentar supercomputadores que são capazes de realizar mais de 100 trilhões de cálculos por segundo. E aí, esses cálculos, né, que são feitos por esses supercomputadores, eles vão ser comparados, né, com padrões que aconteceram em dias anteriores, ou dias ou anos anteriores. E aí fazem parte, né, de um modelo matemático que busca descrever o comportamento da atmosfera. Então, a partir desses modelos científicos e de relações matemáticas, é possível prever como será o tempo em um instante futuro. No entanto, nós não podemos nos esquecer, né, que pequenas imprecisões nas medidas ou nas mudanças em uma das variáveis pode modificar o comportamento de muitas outras variáveis e resultar em um estado atmosférico final muito diferente daquilo que foi previsto. Por exemplo, para a gente entender, né? Uma pequena alteração na temperatura da superfície do mar em determinada região pode alterar a evaporação naquele local e aí modificar as correntes de convecção e gerar diferentes zonas de alta ou de baixa pressão nos arredores, né, daquela região, capazes de levar ventos e chuvas para lugares inesperados. Então é por isso que quanto mais dias se passam, quanto mais dias a gente tentar prever o tempo, essa precisão ela será menor. A probabilidade de acertarmos será muito menor. Bom, meus queridos, então, esse foi o nosso conteúdo da unidade 4. Né? Vamos passar, então, para nossas atividades. São as nossas últimas atividades, né? Na página 50, você vai realizar Organize as ideias.
Depois você vem para essa atividade na página 50, questão 1 e 2. Logo em seguida, você vem para a página 51, que é essa página que você está vendo. Na página 51, você vai fazer a questão 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Da página 51, eu peço que você se atente, porque tem questões aqui, ó, que você tem que copiar no seu caderno de ciências. Então, fique atento a isso, tá bom? Essa questão aqui é questão que você tem que copiar e responder no seu caderno de ciências. Depois de responder essas questões da página 51, você vem para a página 53. Na página 53, você tem a hora de estudos. A hora de estudos, você irá fazer a questão 1, questão 2, 3, 4 e 5. Lembrando, né, que essas questões que você tem no caderninho, você já sabe que você tem que copiar e responder no caderno. Então, a questão 2, 3 e 4. E, provavelmente, a questão 5, que talvez não dê para responder aí no seu livro, procure copiar no seu caderno de ciências e responder no mesmo. Vamos aqui para a próxima página. Página 54. Página 54, questão 6, 7 e 8 da página 54. E aí na página 54, então a gente finaliza então nossos estudos da unidade 4 com o título Clima na Terra, Dinâmica e Previsão até a questão 8 do Hora de Estudo. Tá bom, meus queridos? Essa é a nossa atividade do livro didático. Agora vamos para o nosso livro de atividade do aluno. Nosso livro de atividade do aluno, para a gente finalizar o nosso livro, finalizando também o nosso livro de atividade, essa é a última página do nosso livro de atividade, página 28. Então, nessa atividade aqui, você vai fazer a letra D da questão 21, que é essa que você está vendo na sua tela. Será fazer a questão 22 da página 28 do seu livro didático. Tá bom, meus queridos? Se então foram nossas atividades de hoje, nós finalizamos então aqui a unidade 4, finalizamos então aqui o nosso livro didático, o nosso livro de atividade. Essa é a última página do livro de atividade. Bom, meus queridos, então é isso. Eu peço que você faça com muita atenção suas últimas atividades do nosso livro didático, do nosso livro de atividade, que você procure, assim que você terminar, tire foto, envie à professora, tá bom? As suas atividades de hoje, faça com muita atenção. A professora vai deixar para vocês também a atividade no caderno, como vocês já sabem, hoje é dia de atividade para casa. A professora vai estar deixando aí as questões para você copiar e responder no seu caderno. Atividade, essas questões, elas são atividades para casa. Então, peço que você copie com muita atenção no seu caderno e que você responda também no mesmo. As meus alunos de educação inclusiva, a professora vai estar deixando também a atividade em PDF, tá bom? Vou estar deixando aí em anexo, em PDF. Eu peço que você também imprima, né, a atividade adaptada e que você faça a sua atividade adaptada. Isso para os meus alunos de educação inclusiva. Os meus alunos da educação regular
você copie as questões no seu caderno e responda. Tá bom, meus queridos? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Boa tarefa para vocês e até a próxima aula. Tchau.